motivo de estarmos aqui hoje reunidos é para uma única coisa: exaltarmos o nome daquele que vive e reina. Porque Deus não está preocupado com performance, nunca foi sobre isso. Não é a performance que agrada a Deus. O amor de Deus não está à venda, não é pelaquilo que você faz, é pelaquilo que você entende e se porta. Ou seja, Deus te chamou para ser filho, e não existe outra identidade que você possa fluir. Funcionar é fácil, pregar, uma vez que você já tem um conhecimento, é só explanar palavras, mas quando você prega na glória de Deus, tudo muda. Porque na glória de Deus, Ele que ministra através de você, é apesar de você, não tem a ver conosco. E Ele está fazendo uma obra linda nessa geração, em meio a tudo que está acontecendo, queridos. Nós precisamos abrir os nossos olhos e contemplar as grandezas de Deus. Terra e céu estão convergindo, falando a mesma língua. Assim como Isaías, naquela visão, ele viu os anjos declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É isso que nós precisamos fazer, é traduzir essa linguagem do céu e manifestar na terra, porque o Senhor nos chamou para ser embaixadores de um reino de justiça. E como nós nos portamos nesses dias, irá fazer com que pessoas tenham a visão de quem Cristo é a partir daquilo que nós testemunhamos. Você já parou para pensar qual é o nível de conhecimento que você tem de Deus? Esse nível de conhecimento vai determinar onde você vai chegar e o que você vai acessar. Nessa noite eu quero te dar chaves que vão transformar algumas coisas dentro de você. Quero liberar um coração sobre você, queridos. Porque quando nós entendemos as chaves do reino de Deus, nós olhamos para todos os ambientes e vemos portas de acesso. Os acessos não estão fechados. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Sabe o que nós temos que fazer? Meter o pé na porta e resgatar, e dizer: o Senhor vive, Ele reina. O Senhor te chamou para resplandecer a luz, e luz brilha no meio das trevas. O Senhor te chamou para ser uma candeia nessa geração, e uma candeia, ela não fica embaixo de um alqueire, ela é colocada em cima da casa, para que possa iluminar a todos. Ei, a sua luz não diz respeito somente a você e a sua casa, diz respeito a todos que estão à sua volta. Eu sempre digo aqui que a nossa visão precisa ser transicionada. Visão de consumidor é a visão do deserto, a visão egípcia. Agora, a visão dos filhos é de provisão, de provedores. O Senhor te chamou para ter uma mente de provisão. O Senhor me abençoa para eu abençoar, o Senhor me curou para eu curar. É como José, que os seus ramos cobriam, iam sobre os muros dos vizinhos. É como alguém que tem uma plantação, que tem uma árvore de laranja, e esse galho toca lá a casa do vizinho, e o vizinho começa a se alimentar daquilo que tem na sua casa. Amém? Eu determino e declaro em nome de Jesus que nós iremos viver dias onde o mundo estará em guerra, mas o mundo saberá, o seu bairro, os seus vizinhos irão correr para uma casa que tem paz, que é a sua casa, porque lá o príncipe da paz é exaltado e glorificado. Você crê nisso? Ah, queridos, não é mais sobre nós, é sobre quem Ele é. E eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Hebreus, o capítulo 5. Hebreus, o capítulo 5, nós iremos ler a partir do versículo 7. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão, mesmo considerando o fato
de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez mais, aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Santo Deus, Tu és o nosso amado e desejado. Te contemplo, Senhor. Me inclino diante da Tua majestade e declaro que não existe outro como Tu. O nosso desejo é ser tocado mais uma vez por Ti. É que o Senhor venha sobre nós com espírito de revelação. Abra a nossa mente para que nós possamos desfrutar daquilo que está em Ti, Senhor. Vem e nos toca de uma maneira sobrenatural. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós só podemos desfrutar daquilo que nós conhecemos. Quando eu falo o que eu não conheço, eu multiplico a ignorância. Tem muita gente que fala sem propriedade. E o que é falar sem propriedade? Eu falo daquilo que eu não sei ou daquilo que eu não vivo. O conhecimento de Deus, ele não tem fim. Quando você acha que já viu tudo de Deus, ele vem e se renova. E se mostra de uma maneira diferente. Assim como o sol nasce a cada manhã, assim é a glória de Deus, iluminando e aquecendo os nossos corações. E hoje eu quero falar sobre uma vida de obediência. Nós precisamos entender a totalidade e a plenitude do conhecimento de Deus. Antes que haja em nós palavra, Ele já sabe o que vamos dizer. Tal ciência, tal conhecimento é grandioso demais. Ou seja, meus queridos, aquele que te sonda, aquele que te vê por dentro, te conhece como você de fato é. As pessoas conhecem o que você fala e como você se porta, mas nós podemos fazer uma maquiagem para sairmos todos os dias e mostrar algo que talvez nós não estamos vivendo. E às vezes aquilo que nós estamos vivendo está desconectado daquilo que nós estamos sentindo. Esse é um tempo onde nós não podemos mais ser somente intencionais, nós precisamos ser intensos. Porque de boas intenções o inferno está cheio. Eu tenho boa intenção, eu quero fazer. Você está fazendo? O que você está mudando? Com a palavra que você tem recebido, não adianta eu vir para a igreja e não entender o que é ser igreja. Não adianta eu participar de um culto, somente ser um culto religioso, onde eu vou para casa e a minha mente continua a mesma. O Senhor está tirando a cauterização das mentes através do conhecimento de quem Ele é. Irmãos, nós não sabemos o que é melhor para nós. Quando você conversa com alguém aí fora, as pessoas dizem: eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para a minha vida. Não, nós não sabemos. Nós não sabemos sequer orar. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que Ele nos auxilia, porque nós somos fracos. Sabe, a missão do Espírito Santo é auxiliar, é consolar, é ajudar, é interceder. E nessa nossa missão, quando nós estamos nos sentindo fracos e achamos que não vamos suportar, o Espírito Santo, no seu ministério como ajudador, Ele vem e nos socorre. E que socorro é esse? É como se você estivesse carregando um peso. E esse peso não pode ser carregado por você sozinho, então Ele pega na outra ponta e te ajuda. Ou seja, o Espírito Santo, Ele não faz a obra sozinho. Ele quer a nossa interação. Tudo aquilo que Deus está fazendo na terra, Ele está fazendo através de nós e contando conosco, amém, queridos? Então, a missão do Espírito Santo é convencer,
é interceder, é ajudar. Então, porque nós somos fracos, nós precisamos da intervenção do Espírito Santo, da intercessão dele até na oração, porque nós não sabemos como orar. A nossa oração é consumista, nós sempre oramos querendo as mãos do Senhor, pedindo aquilo que Ele pode nos dar, aquilo que vai nos satisfazer no dia a dia. Mas quando nós entendemos que não é somente pelaquilo que recebemos, mas por quem Ele é, a nossa vida muda. E é isso que o Espírito Santo forma dentro de nós, o caráter de Cristo. Porque quando nós oramos, mesmo em nossa fraqueza, o Espírito Santo, Ele traduz a nossa oração segundo a vontade do Pai. É aquilo que o Pai quer ouvir, mesmo que você não saiba como se expressar, o Espírito Santo se expressa por você. A palavra do Senhor diz que nós somos fracos, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa onde? Justamente na fraqueza. Quando dizemos que somos fracos, aí que somos fortes, porque o princípio para Deus agir é na nossa fraqueza. Deus não quer levantar homens fortes. Deus, ele só precisa de um coração disponível. Deus nunca quis sacrifícios, Ele sempre quis obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Estamos vivendo o tempo da nova aliança. Não é mais necessário fazer o sacrifício de animais. O Cordeiro Santo Imaculado já veio, e o seu sacrifício foi único e definitivo. E a Bíblia diz que Ele era o sumo sacerdote e o sacrifício. Diga comigo, o sumo sacerdote e o sacrifício. Sabe o que significa isso? A Bíblia diz que Ele entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, e Ele, como sumo sacerdote, intercedeu ao Pai por nós. E mais ainda, Ele não era como o sumo sacerdote da antiga aliança que vinha junto com o animal. Ele foi o sacrifício. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Cristo. Esse é o poderoso nas batalhas. O problema, queridos, que nós deixamos de viver uma vida de sacrifícios, mas estamos vivendo uma vida sacrificosa. Quem vive em obediência não vive uma vida sacrificosa. A vida sacrificosa são para pessoas que estão tentando levantar coisas a partir da sua própria força, suas próprias construções, seus castelinhos de areia, e está sempre com um peso a mais, com um fardo que não precisava carregar, vivendo uma realidade que não foi chamada para viver. E é terrível quando alguém está fora de propósito, porque tudo que faz não anda, não prospera. Você tem uma identidade, e essa identidade precisa ser entendida e manifesta. Aleluia! Glória a Deus. Quanto mais perto de Deus você está, mais as suas fraquezas são expostas. Quanto mais próximo do Senhor nós estamos, mais fica evidente quem somos e quem Ele é. Já percebeu que no começo da caminhada, quando você não entendia muito, você pecava, mas parece que você não sentia a dor desse pecado? Mas conforme você vai entrando nesse rio de Deus, você vai tendo experiências com Ele, essa fraqueza fica tão nítida, que você corre para os pés do Senhor, e se rende a Ele e diz: Senhor, me ajuda. Por que o mundo não entende sobre pecado? Porque não tem o Espírito Santo. E a missão do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Fraquezas precisam ser expostas. Eu sempre falo sobre a nossa humanidade, nós precisamos ministrar também sobre a nossa humanidade. O nosso Jesus era 100% homem e 100% Deus. Quando eu falo sobre a minha humanidade, eu estou dizendo: a glória do Senhor, a graça dEle me basta, porque o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. São os fracos que estão tomando o primeiro lugar da fila. O Senhor está tirando os fortes do primeiro lugar e está mudando essa fila, para mostrar que tem a ver com Ele e não com a força do nosso braço. Não é
aquilo que você construiu aqui fora que deslumbra o Senhor. É aquilo que você está construindo aqui dentro que faz com que você viva tendo o sorriso de Deus. Porque a obediência faz com que Deus olhe para você e veja Cristo, o maior exemplo de obediência. Planos humanos e plano de Deus. Perceba que eu falei planos humanos no plural, porque nós temos muitos planos, nós fazemos muitos planos. A gente começa o dia pensando em fazer uma coisa, daqui a pouco a gente muda no meio da tarde, vamos dormir pensando em outra coisa. Eu conheço um cara que todo dia ele tem uma coisa, um projeto novo que está fazendo. Primeiro ele nem começa o projeto e ele já está pensando naquilo que ele vai fazer depois. Eu falei, cara, mas tu nem começou esse. Não, mas eu já estou organizando. Na realidade ele está vivendo uma bagunça, mas ele acha que é uma organização. E a realidade é que Deus está desconstruindo a nossa organização para que o inabalável permaneça. E o inabalável é sua palavra, é aquilo que Ele liberou sobre nós. Provérbios, o capítulo 16 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a palavra final vem da boca de Deus. Diga comigo, a palavra final vem da boca de Deus. Nós estamos sempre com coisas para fazer, estamos muito proativos. E como estamos proativos, também estamos preocupados. O que é um cara proativo? Um cara que está sempre cheio de atividade. Um cara preocupado é alguém que se preocupa antes da situação. Por isso que quem está em Deus, quem habita no esconderijo do Altíssimo, tem descanso. O único descanso da sua vida está no seu Redentor, está no seu Salvador. O Senhor está chamando a sua igreja para estar no lugar chamado esconderijo. Lá tem descanso, lá você pode ver as coisas na ótica do Pai. Sempre estamos projetando, mas na maioria das vezes estamos arrumando mais problemas, porque aquilo que estamos fazendo acaba se voltando contra nós. Aquilo que dissemos está voltando contra nós, porque a nossa construção não tem embasamento. Sabe, toda construção fora do propósito de Deus tem a ver com a tua força, e aquilo que começa em você, é você que tem que manter. Deus não se compromete com a tua vontade, Ele se compromete com a sua palavra. Ei, eu vou repetir, Deus não se compromete com a nossa vontade, Ele se compromete com a sua palavra, porque a sua palavra nos faz entender a sua vontade, e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então eu posso entender que só aqueles que estão fluindo no conhecimento de Deus podem usufruir da boa e perfeita vontade de Deus, aleluia. Irmãos, isso são chaves que você precisa destrancar áreas da sua vida. Você pode fazer planos, o problema não está em planejar, a questão é onde os seus planos nasceram. Onde eles nasceram? Se nasceu no seu coração, tem a ver com você. Mas se nasceu no coração de Deus, fique tranquilo, porque agora o tempo é dele, a estação é dele. Se você não consultou a Deus para começar algo, não o culpe quando tudo der errado. Consultar a Deus, achamos que consultar a Deus é só orar. Tem pessoas que chegam para mim, pastor, eu estou em oração, tenho um propósito, eu tenho um propósito de vida. Eu já começo dizendo, você não tem um propósito, o propósito é de Deus. A gente quer pegar até algo que é de Deus e colocar para nós, já começamos errado. Sim, nós temos um destino profético, mas o propósito é dele. Se você quer viver o seu propósito, está à parte, está separado da vontade de Deus. Então, meus amados, orar pedindo orientação a Deus é descansar e esperar uma direção. Eu já vi pessoas já vindo com todo o projeto pronto. Pastor, eu estou orando a Deus, mas já coloquei para Deus isso, já vem com o molde todo pronto, só quer que Deus assine. Deus não vai participar disso. Consulta a Deus é antes de você começar, Ele quer ser a sua prioridade, aleluia. Antes de começar qualquer coisa,
priorize estar na sua presença, dizendo: Senhor, o que tu acha disso? Eu não vou me mover daqui sem que o Senhor me dirija, e deixa Ele construindo à sua frente. O problema é que a gente está colocando o Senhor somente como aquele que vai assinando o projeto, mas nós estamos determinando as qualificações dele. A palavra do Senhor diz que o povo que saiu do Egito estava em desobediência, e Deus chama Moisés para bater um papo, um particular, e diz: Moisés, eu não vou com vocês, eu vou conduzir vocês, eu vou enviar um anjo que vai levar vocês até a terra que mana leite e mel, a terra que foi prometida desde Abraão. Mas eu não posso ir com vocês, porque se eu for com vocês, eu mato todo mundo, a minha santidade vai consumir vocês. Deus não anda no meio de desobedientes. Aquele povo tinha dura serviço. O que é isso? Não se submetia. E o Senhor estava dizendo para aquele povo, estava dizendo para Moisés: eu não posso caminhar no meio de desobedientes. Eu vou mandar um anjo, ele vai tirar os inimigos, eu vou colocar vocês na terra, porque eu prometi a Abraão. Sabe o que Moisés disse? Ele disse: Senhor, obrigado pelo anjo, o que eu quero é a tua presença. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Sabe, quando nós temos Deus como prioridade, a gente não dá um passo sem que antes nós ouçamos a sua voz. O que Ele quer é ser consultado e obedecido. Aleluia. Sabe, terra que mana leite e mel não precisa de sacrifício. Duas coisas que não precisa animal nenhum morrer: é leite e mel. Para que você tenha leite, a vaca não precisa morrer. Para que você tenha mel, a abelha não precisa morrer. O Senhor está dizendo: tudo que eu estou fazendo não tem mais a ver com aquilo que vocês estão tocando, é o que eu estou entregando. E quando Deus prepara uma terra, Ele coloca você: ei, tem uma porta que tem o teu nome, e ninguém vai entrar, é o teu nome, e você vai entrar no tempo certo. Ei, não queira entrar fora do tempo. Existe uma estação onde Deus está trazendo maturidade aos seus filhos para que possam entender o propósito. A palavra final vem da boca de Deus. É como um engenheiro: se a construção não estiver dentro do projeto, ele não assina. Assim é Deus, Ele não te impede de construir, mas se o que você está fazendo não estiver no padrão dele, Ele não assina. Não é assim o engenheiro? Ele tem um projeto onde ele vai definir as colunas, se sustenta ou não, como vai ser a estrutura, o fundamento, e ele vai averiguar. Se não estiver no padrão, ele não assina. Deus está dizendo: se essa construção não tiver nos meus padrões, eu não assino. O padrão de qualidade de Deus é obediência. Deus dirá: não reconheço essa obra, põe abaixo. E aí dizemos: Senhor, mas está tão bonito, eu só preciso do teu aval. Não é assim? Nós apresentamos, dizemos que estamos esperando em Deus, mas já está tudo pronto no nosso coração. Que espera é essa? Que confiança é essa? Aí Deus diz: não, mas Senhor, está tudo prontinho, olha só. Será que não tem um jeitinho brasileiro de resolver isso? Não, não tem. Ou é do jeito dele ou não é. Ou começa com o fundamento correto, ou não dá para construir nada. O fundamento é Cristo, é a sua palavra, queridos. Se você tentar tirar o fundamento, tudo que você irá construir terá um prazo de validade, vai cair. Só restará escombros. Ou seja, estamos dizendo: eu não quero a tua opinião, eu só quero ter a certeza da bênção. Senhor, não faça vista grossa, eu não quero a tua opinião sobre aquilo que eu estou fazendo. O que eu quero é o que o Senhor pode me dar. Não, aquilo que para você está bonitinho, para Deus
está subindo como algo morto, porque a nossa justiça, a Bíblia diz, é como trapo de imundícia. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Aquilo que nós estamos defendendo muitas vezes não está mudando realidades, está trazendo desculpas. E quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Deus não vai te colocar em uma casa que vai desmoronar. Deus não vai te dar algo para comer que vai te matar, queridos. Tem gente que não sabe o que está pedindo, que acha que está pedindo um pão, mas é uma pedra. Acha que está pedindo peixe, mas é uma serpente. E sabe o que vai fazer com que você tenha o discernimento do que realmente é a vontade de Deus? Quando você parar tudo e fazer com que todas as vozes se calem. Estamos ouvindo muitas coisas e por isso temos muitos planos. Aí chega um e diz, não, eu acho que você deveria fazer de tal modo. Aí você muda o projeto. Deus não se molda dentro dessas realidades. Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel. E tudo precisa começar a partir dEle. Deus não vive no nosso tempo. Isaías, o capítulo 55, versículo 9 diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, e os pensamentos do Senhor são mais elevados que os nossos. Ou seja, os caminhos do Senhor estão aqui, os nossos estão aqui. Não existe comunhão entre as duas coisas, porque é muito mais elevado. Ei, o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Para Deus, o passado, o presente e o futuro estão acontecendo ao mesmo tempo. Esse é o tempo eterno de Deus. Então aquilo que nós estamos pedindo, que não sabemos o que é bom para nós, Deus já olhou lá na frente, na eternidade, dizendo, meu filho, eu não posso te dar algo que vai te consumir. Eu sei o que é melhor para você. Eu não vou te entregar algo que vai te paralisar. Eu não vou fazer com que você entre em uma porta que vai se afastar da minha presença. Deus sabe o que é melhor para você. Deus não desce para andar nas estradas dos homens. Deus, Ele te chama para andar nos seus caminhos. Não é Ele que desce para andar debaixo dos teus desígnios. É o Senhor que te chama, filho, amadureça, cresça e comece a andar nos meus caminhos, porque os meus caminhos são mais elevados do que os seus. Os meus pensamentos estão muito mais altos do que os seus. O Senhor está se revelando dia a dia para aqueles que estão buscando intimidade. Irmãos, eu descobri que obediência não é somente uma ação, é um lugar em Deus. E quando eu entendo que a obediência é um ambiente, eu passo a viver nesse ambiente olhando para o autor e consumador da minha fé, esperando o start dele. Senhor, é agora? Senhor, eu espero. É como Davi, na guerra contra os filisteus, em um momento, ele consultou o Senhor e o Senhor disse, vai e ataque-os. Mas logo depois os filisteus estavam lá batendo na porta novamente, incomodando o povo de Deus. E agora, Davi poderia sair à guerra novamente, porque uma vez ele já tinha recebido o aval do Senhor. Mas ele consultou a Deus de novo. E Deus disse, agora vamos lutar junto, Davi. Eu vou pela copa das amoreiras, e você vai por trás. Nós vamos fazer uma estratégia de guerra junto e vamos botar para correr os filisteus. Ei, quando você consulta a Deus, Ele vai contigo. Quando você consulta a Deus, queridos, Ele vai arrancando os inimigos da tua frente. Você não precisa tocar. O problema é que a gente está gastando força, gastando energia, empurrando portas. Deus nunca te chamou para empurrar nada. A palavra do Senhor diz que quando Pedro foi tirado da prisão, ele ia andando e as portas iam se abrindo automaticamente.
Quem está no propósito vai caminhando e a porta vai se abrindo, porque a porta reconhece aquele que está vivendo debaixo de promessa, debaixo de uma palavra. Quantas vezes que nós nos queixamos para o Senhor: Senhor, está dando tudo errado, qual é o motivo de tanto sofrimento? Nós lemos aqui em Hebreus, o capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz que Jesus aprendeu a obediência pelas aflições que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Jesus aprendeu obediência pelo que sofreu. Esse texto ficou no meu espírito, e eu fiquei ruminando. Vinha aqui, descia, subia, obediência pelaquilo que sofreu. Se Deus não poupou o seu filho dos sofrimentos, você acha que Ele vai nos poupar? A palavra do Senhor diz que nós precisamos ser participantes dos sofrimentos de Cristo. Sabe o que é isso? É estar sendo crucificado com Ele. Já estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Isso é o princípio de uma nova criatura. É todos os dias você fazer com que as paixões, os desejos, as circunstâncias, aquilo que te para, leve para a cruz, crucifique isso. Ei, o lugar de velho homem na cruz. A obediência é o caminho do aperfeiçoamento e maturidade. Existe um caminho. O caminho para que você cresça é de obediência, mas no meio desse caminho vai ter percalços. No meio desse caminho terá barreiras. E são essas barreiras, são esses muros que para você é intransponível, que Deus está trazendo uma prova para a sua fé. A obediência, ela será uma realidade quando você entender que tudo que está acontecendo na sua vida é para trazer maturidade, é para que você possa crescer em conhecimento e intimidade com o Senhor. Se você quer maturidade, então caminhe em obediência. Esse é o caminho para que você possa fluir. A obediência a Deus arranca um ídolo de dentro de nós, e esse ídolo é a vontade humana. A vontade humana, ela compete com a soberania de Deus. Quantas vezes nós olhamos para dentro de nós e não reconhecemos mais a glória de Deus? Por que que nós estamos assentados no trono que deveria ser do Senhor? Ei, achamos que ídolos só são imagens. Existe um ídolo, muitas vezes, que é o nosso ego, que está dirigindo as nossas vidas, são as nossas vontades. E eu estou atrapalhando Deus de ser Deus na minha vida. Porque quando a minha vontade está assentada num trono, é ela que governa. Mas está chegando um tempo onde os filhos estão entendendo o princípio da obediência, e está saindo, a vontade humana está sendo arrancada, esse ídolo está sendo arrancado, e o Senhor está voltando a se assentar. Amém, queridos? Ele está voltando a governar. Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz que Jesus se entregou à obediência até a morte, e morte de cruz. Eu fiquei apaixonado por essa versão. Algumas dizem, obedeceu até a morte, morte de cruz. Nessa versão NVI diz, ele se entregou à obediência. Entrega e decisão. Ele se entregou. Ele se humilhou, ele se esvaziou. O Senhor Jesus está nos ensinando que o caminho da obediência nos leva à cruz. Ele se entregou até a morte, e morte de cruz. Ou seja, a obediência estava num nível tão elevado, tão alto, que ele foi até a morte. Sabe o que nós fomos chamados para viver? Uma vida de obediência a tal ponto, que se for necessário, nós estejamos dispostos a entregar nossa vida por amor ao Senhor. Entrega, obediência, entrega, queridos. Obedeceu até a morte, morte de cruz, porque a cruz é o lugar mais próximo do coração de Deus.
porque lá está o maior nível de entrega. Jesus está ensinando o que é obediência. Obediência não é somente você deixar de fazer aquilo que é proibido. Obediência também é deixar de fazer até o que é permitido, por amor ao Senhor. Não é só o que não pode ser feito, mas também o que você poderia fazer por amor daqueles que estão começando na fé, para não agravar a consciência desses bebês na fé. Você também não vai fazer, mesmo que seja permitido para você. A submissão à vontade de Deus, mesmo em meio aos sofrimentos, está nos aproximando da cruz de Cristo. É lá que o velho homem morre. É lá que o novo homem nasce. A cruz é o alto nível de obediência ao Senhor, representado por Cristo. É nesse caminho que Ele nos chamou para caminhar. É nessa conquista feita por Ele que nós estamos a cada dia progredindo. Esse é o ciclo. Os sofrimentos me ensinam a obedecer. A obediência gera maturidade, e a maturidade me faz conhecer a vontade de Deus. Que coisa tremenda! Quando eu escutei isso, quando o Espírito Santo ministrou ao meu coração, eu estava aqui orando hoje à tarde, e o Senhor começou a falar comigo sobre essa palavra. Ele disse: meu filho, são os sofrimentos que fazem com que vocês aprendam sobre obediência. E a obediência, ela vai gerar em vocês maturidade. Ou seja, a perseverança e obediência vai te tornar mais maduro. E a maturidade vai te fazer entender sobre o meu plano, sobre o meu propósito. Jesus estava em agonia no Getsêmani, e Ele pediu ao Pai: afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha a vontade aparecendo novamente. Ele chama os discípulos para orar, porque ele está angustiado até a morte. Momentos antes de ser julgado e condenado à morte, os discípulos foram chamados para orar, mas estão dormindo. Jesus está ali falando ao Pai: agora a sua alma, ele também era homem. Se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é obediência. Aí está um princípio de um filho. Apesar do que eu possa querer, o que de fato importa é fazer a tua vontade. Mesmo de frente para a morte, o que importa é fazer a vontade do Senhor. Está aqui um princípio. Isso é adoração. Eu deixo de ser o centro, para que o propósito de Deus se cumpra em mim. Irmãos, eu estou apaixonado. Eu estou extasiado por esse amor. Nós iremos participar da mesa do Senhor. Que essa palavra sobre obediência, esse caminho que o Senhor te chamou para trilhar, possa ser uma verdade dentro de vocês.